Parece uma eternidade desde que eu fiz um bom vídeo assustador, especialmente um envolvendo mistérios não resolvidos. Então, de um farol onde todos os guardiões desapareceram sob circunstâncias muito estranhas, a um homem que visitou uma caverna perto da notória base aérea de Nellis, no meio do deserto de Nevada, e nunca mais voltou. Estes são 5 dos mistérios não solucionados mais assustadores que encontrei. Então, como sempre, apague as luzes, relaxe e curta. O farol de Ellen Moore. Em 1895, começou a construção de um farol em uma das ilhas desabitadas de Flannan, na Escócia. O farol foi concluído em 1899 e aceso em 7 de dezembro, sendo operado por 3 guardiões, Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur, responsáveis pela manutenção da luz à parafina. Mas em meados de dezembro de 1900, um ano após os homens serem estacionados lá, a luz se apagou. Na época, o tempo estava traiçoeiro e só no dia de Santo Estevão que um navio capitaneado por James Harvey e carregando o substituto do Guardião da Luz, Joseph Moore, conseguiu chegar à ilha após inúmeros relatos da falha da luz. Quando o navio chegou à plataforma de desembarque perto do farol, eles se surpreenderam que nenhum dos guardiões os esperava. Harvey buzinou e enviou um sinal de alerta para os guardiões, mas não houve resposta. Joseph foi para a costa, mas ao chegar ao farol, percebeu que algo estava muito errado. A porta do farol estava destrancada e uma das 3 jaquetas de pele oleada ainda estava pendurada em seu gancho. Na cozinha havia comida pela metade e cadeiras viradas, e até o relógio de parede havia parado. Não havia sinal dos 3 guardiões, então Moore voltou para o navio e o capitão Harvey ordenou uma busca na ilha. Um telegrama oficial foi enviado para o continente e mais buscas ocorreram na ilha, mas nada além de registros incomuns no farol foi encontrado. No dia 12 de dezembro, Marshall escreveu ventos severos como nunca vi antes em 20 anos. Ele também notou que o principal guardião do Cat estava muito quieto e MacArthur, conhecido por sua dureza, chorava. No dia 13, afirmava que os 3 homens oravam durante a tempestade. A última entrada, de 15 de dezembro, dizia apenas: tempestade acabou, mar tranquilo, Deus é soberano. O curioso é que, conforme os relatórios meteorológicos, a tempestade só atingiu a ilha em 17 de dezembro, 5 dias após Marshall mencioná-la pela primeira vez. Existem algumas teorias sobre o que aconteceu com os 3 homens. Cordas foram encontradas espalhadas nas rochas, perto da plataforma de desembarque. Eram cordas usadas na caixa de suprimentos. Então, seria possível que os homens tentaram recuperar as cordas depois que se soltaram da caixa de suprimentos e foram levados por uma onda enorme? O problema é que corpos perdidos no mar geralmente aparecem, mas nenhum dos 3 jamais foi encontrado. E se eles realmente saíram do farol, por que um deles deixou seu casaco para trás mesmo com o tempo severo? Eles eram faroleiros experientes que sabiam o que faziam. Outros sugeriram que um dos homens matou os outros 2, mas isso não se sustenta bem. Após o inexplicável evento no Ellen Moore, muitos faroleiros que lá habitaram relataram ouvir vozes estranhas no vento, jurando que chamavam seus nomes. Descobriu-se depois que a terra onde o farol foi construído foi nomeada em homenagem ao bispo do século VI, que ergueu uma pequena capela no local. Os pastores locais temiam muito esta capela, dizendo que espíritos assombravam o local. Isso levou à ideia de que os guardiões do farol foram assustados por alguma força paranormal, possivelmente fazendo com que fugissem da segurança de seu farol e encontrassem a morte de alguma maneira desconhecida. O desaparecimento dos 3 homens na ilha Flanagan permanece um mistério completo, e suas assustadoras ruínas de capela e farol automatizado ainda são comentados atualmente. O exorcismo de LaToya Ammons. Esta próxima história foi publicada no Indie Star em janeiro de 2014. E até hoje é o artigo mais lido que já apareceu em seu jornal. E depois de ouvi-la, você verá o porquê. Em 2011, LaToya Ammons, seus 3 filhos e sua mãe se mudaram para uma casa alugada em Gary, Indiana. Desde o começo, foram atormentados por enormes moscas negras que retornavam mesmo após supostamente serem exterminadas. A família então começou a ouvir barulhos vindos do porão, e em uma ocasião, a filha de 12 anos de Ammons foi vista levitando inconsciente acima de sua cama. Após buscar orientação na igreja e tentar livrar a casa do mal com uma Bíblia, a situação supostamente se agravou.
Tão ruim que, de fato, as crianças eram frequentemente hospitalizadas após desmaiarem enquanto aparentemente estavam possuídas e recitavam versos satânicos. Certa vez, após 2 de seus filhos serem hospitalizados, uma enfermeira e uma assistente social teriam presenciado um deles sendo movido por uma força invisível. A polícia e a equipe médica suspeitavam que LaToya sofria de um transtorno mental e encorajava esse comportamento em seus filhos, o que ela nega firmemente. Sem explicações para o comportamento das crianças, autoridades tomaram medidas emergenciais para obter sua custódia, alegando que sofriam angústia espiritual e emocional. Um padre católico foi chamado e fez uma bênção intensa na casa para expulsar espíritos malignos e supostamente realizou 3 exorcismos em LaToya. Tudo foi feito de forma legítima, com a polícia e as autoridades sendo informadas, apesar de não terem testemunhado os exorcismos de fato. 6 meses depois da remoção, os filhos retornaram para a família, agora estabelecida em sua nova casa em Indianápolis. Ammons afirma que Deus, e não os psicólogos, resolveu seus problemas. Ela também disse, quando você ouve algo assim, não presuma que não é real, porque eu vivi isso, eu sei que é real. Após a publicação do artigo, o caçador de fantasmas Zak Bagans comprou a casa original. Ele organizou o retorno da família à residência para um documentário que estava produzindo, mas posteriormente mandou demolir a propriedade. Obviamente, há muito mais nesta história do que eu posso colocar neste vídeo, e o artigo original é uma leitura muito interessante. LaToya Ammons estava realmente possuída por uma força desconhecida que aterrorizava sua família, ou isso foi apenas mais uma empreitada para ganhar dinheiro? Qual sua opinião? Os caixões móveis do vault da família Chase, a igreja paroquial de Christ Church em Barbados, tem um passado cheio de acontecimentos. O edifício atual é a 5ª igreja construída para a paróquia, depois que as 4 anteriores foram danificadas por inundações e furacões, e no caso da 4ª, queimada até o chão. A igreja atual, construída em 1935, manteve 3 paredes da ruína queimada. Porém, não é a igreja que é misteriosa, e sim o cemitério. Para ser mais preciso, a cripta Chase e seus misteriosos caixões móveis. A história começa em 1808, quando a família Chase compra uma cripta no cemitério de Christchurch para o enterro de sua filha infantil, Mary Anne Marie. A cripta de concreto e coral era acessada por degraus de pedra, selada por uma enorme laje de mármore. Contudo, o túmulo não estava vazio, pois já abrigava o corpo da senhora Goddard, que havia sido sepultada no ano anterior. A família Chase considerou desrespeitoso mover o caixão de madeira, então o deixou na cripta junto ao caixão de chumbo da filha. Tragicamente, apenas 4 anos depois, uma segunda filha de 4 anos também morreu, supostamente de inanição após ser abusada pelo pai. Seu caixão de chumbo foi posto ao lado do de sua irmã na cripta. 1 mês após sua morte, seu pai Thomas Chase se suicidou. Thomas estava pronto para ser colocado na cripta ao lado de suas filhas, mas quando a abriram, apenas o caixão de Goddard permanecia no lugar, em vez da fileira ordenada deixada após o funeral anterior. Os outros 2 caixões foram movidos e o túmulo saqueado. A família devastada temia que a cripta tivesse sido alvo de ladrões de túmulos, então organizou para que os caixões fossem cuidadosamente colocados de volta em sua posição original antes de colocar o caixão de Thomas, de 110 quilos, ao lado deles. A enorme pedra de mármore foi rolada de volta para selar a cripta. A próxima morte foi de Charles, de 11 anos. Novamente, a cripta foi aberta apenas para encontrar os caixões deslocados e jogados ao redor, embora o selo do túmulo estivesse intacto. Os caixões foram recolocados em seus lugares, e a notícia se espalhou, atraindo o interesse do público pelos túmulos. Surgiram relatos de cavalos assustados e gritos vindos de dentro da cripta. Entre 1816 e 1819, mais 2 membros da família foram sepultados, e a cada vez os caixões originais da perseguição eram rearranjados quando o túmulo era aberto. O governador de Barbados, ao ser informado da história, ordenou a inspeção e selamento do túmulo com argamassa. Ele também mandou polvilhar o chão do túmulo com uma fina areia branca para capturar evidências de qualquer invasão. Após 8 meses, ele voltou e externamente tudo parecia normal, mas ao abrir a porta, os caixões estavam novamente espalhados pelo sepulcro. Desta vez, o caixão de Mary Anne foi jogado com tanta força que um canto se quebrou. Isso foi a gota d'água, e todos os corpos no sepulcro foram removidos e enterrados separadamente, permitindo que descansassem em paz. Quanto ao sepulcro, bem, ele permaneceu vazio e aberto desde então.
Como é comum em histórias passadas entre gerações, algumas versões variam um pouco, e há quem acredite que seja apenas um mito urbano. Contudo, certamente existia uma família Chase habitando a região naquele período e aparentava que qualquer evento ocorrido com eles em vida implicava que não conseguiriam descansar em paz após a morte. A única não afetada foi a Sra. Goddard, sem parentesco, cujo caixão de madeira supostamente permaneceu imóvel. Jeffrey Daniels. Em novembro de 1997, um homem que se chamava Jeffrey Daniels se hospedou no Super 8 Motel, no condado de Aitkin, Carolina do Sul. Na primeira noite, ele pediu uma pizza, mas não atendeu a porta quando tentaram entregar. A equipe ficou preocupada quando viu o aviso de não perturbe pendurado em sua porta, que tinha a mensagem: "Não sou responsável pelas consequências", escrita à mão no verso. Ao entrarem no quarto, estava surpreendentemente arrumado e limpo. Um Super Nintendo estava ligado, uma jaqueta pendurada ordenadamente no cabideiro e roupas novas dobradas na cômoda. No banheiro havia itens de higiene pessoal alinhados ordenadamente na prateleira da penteadeira e no chão jazia o corpo sem vida de Jeffrey Daniels. Ele supostamente cometeu suicídio entre 10 e 13 de novembro, portanto, já estava morto quando o entregador de pizza bateu em sua porta. Contudo, não foi um suicídio comum. As investigações revelaram muitas perguntas sem resposta, a maior delas, quem era esse homem, pois certamente não era Jeffrey Daniel. Os funcionários do motel lembraram que ele não tinha identificação, dizendo-lhes que queria deixar tudo para trás e havia pré-pago seu quarto em dinheiro. Posteriormente, descobriu-se que ele havia usado o nome Jeffrey Daniels nas semanas anteriores, além de fornecer um número de segurança social falso e um endereço de Nova York quando foi hospitalizado após uma tentativa fracassada de suicídio em outro motel. O verdadeiro Jeffrey Daniels não conhecia esse homem e estava bem. O impostor de Jeffrey Daniels foi descrito como tendo entre 35 a 40 anos, com cerca de 1,88 m de altura e pesando em torno de 100 quilos. Ele tinha cicatrizes no rosto, cabelos castanhos um pouco longos e olhos castanhos. Ele fumava e possivelmente tinha problemas estomacais, pois comprimidos para indigestão e medicamentos prescritos sem rótulos foram encontrados em seu quarto, supostamente para ocultar sua identidade. O legista notou que ele era um homem bem arrumado, articulado e preocupado com sua aparência. Foi revelado que, em uma tentativa de suicídio anterior, ele construiu uma tenda de celofane e tentou se sufocar, além de cortar os pulsos. O hospital, para onde ele foi enviado mais tarde, disse que ele estava relutante em aceitar ajuda. O método de seu suicídio bem-sucedido nunca foi tornado público, então talvez nunca saibamos exatamente como ele morreu. Até hoje, esse homem ainda não foi identificado, e isso faz você pensar por que ele não queria ser nomeado ou identificado. Ao ouvir apelos sinceros de famílias buscando entes queridos desaparecidos, talvez esse homem pudesse ser um deles, já que o caso de Jeffrey Daniels não teve muita publicidade e sua identidade e causa da morte permanecem sem solução. Kenny Veach. Esse é de um caso estranho. 47 anos, era um caminhante experiente apaixonado por explorar o vasto deserto de Nevada. Ele se descrevia como um aventureiro e cowboy que gostava de brincar com cascavéis e sua tarântula de estimação, e seu desaparecimento é um dos mais estranhos que já ouvi falar. Começa com um comentário que ele deixou em um vídeo do YouTube chamado Filho de um Técnico da Área 51. Isso não é nada. Eu sou um caminhante de longa distância. Certa vez, durante uma caminhada perto da base aérea de Nellis, encontrei uma caverna escondida. A entrada da caverna tinha o formato de um M maiúsculo perfeito. Sempre entro em todas as cavernas que encontro, mas ao começar a entrar nesta, meu corpo inteiro começou a vibrar. Quanto mais eu me aproximava da entrada da caverna, pior a vibração ficava. De repente, fiquei muito assustado e saí correndo de lá. Foi uma das coisas mais estranhas que já me aconteceu. O comentário dele gerou muito interesse e debate. E algumas pessoas sugeriram que ele fornecesse prova dessa caverna. Kenny se aventurou no deserto e registrou sua viagem, mas não conseguiu localizar a misteriosa caverna M. Mesmo assim, ele postou o vídeo em seu canal do YouTube. O vídeo gerou muito interesse e Kenny parecia determinado a fazer uma terceira viagem em busca da caverna. Na época em que postou, eu terei minha 9mm comigo desta vez, só por precaução. Uma caminhada de 10 horas em terreno muito perigoso, sem trilhas.
Apesar dos apelos de pessoas que perceberam o perigo que Kenny se colocava para provar que a caverna existia, ele parecia determinado a encontrá-la e provar suas afirmações. Em 10 de novembro de 2014, ele partiu sozinho para o impiedoso deserto em busca da esquiva caverna pela última vez. Após seu desaparecimento, família e amigos acionaram as autoridades, iniciando buscas. Eles encontraram seu telefone perto de uma mina vertical abandonada, e foi presumido que Kenny havia caído até a morte. No entanto, após uma busca extensa na mina e na área ao redor, nada foi encontrado. A explicação mais provável era que Kenny encontrou um dos muitos perigos associados ao terreno, possivelmente perdendo o equilíbrio, ficando desidratado ou sendo atacado por um animal selvagem. Como sempre, existem muitas teorias sobre o que aconteceu com Kenny. Uma delas é que ele inevitavelmente tropeçou em algo que não deveria, também conhecido como a estranha M-Cave, e como resultado, algo aconteceu com ele. Também há especulações de que Kenny forjou sua própria morte, já que na época de seu desaparecimento, seu negócio estava falhando, ele estava desempregado e afundando em dívidas. Contudo, em nova reviravolta, a namorada dele postou um comentário impressionante no vídeo da M-Cave, insinuando que ele havia se suicidado, o que muitos consideraram bizarro e perturbador. É um comentário longo, então vou dividi-lo. Sou a namorada que o Kenny mencionou no vídeo. Não acredito que Kenny sofreu um acidente. Acho que ele tirou a própria vida. Ele batalhou contra a depressão por anos, sem medicação ou acompanhamento médico. Ele saiu do trabalho pouco mais de um ano antes de sumir. O pai de Kenny cometeu suicídio quando ele tinha pouco mais de 20 anos. Ele me perguntou o que eu pensaria se ele se suicidasse. Ele também ameaçou que se o fizesse, ninguém jamais me acharia. Seria fácil fazer algo assim em nosso deserto, com o número de cavernas naturais e minas. O carro dele foi encontrado onde eu tinha indicado. Eles encontraram o celular dele perto do poço da mina no vídeo. O poço da mina ficava a apenas 4 horas de caminhada do carro dele. Acho que ele deixou para trás para não ser rastreado pelo sistema de posicionamento global. Ele também não levou sua câmera de vídeo durante a caminhada solo. Alguns acreditam que Kenny não cometeu suicídio e que a M-Cave tem as respostas sobre o que aconteceu com ele. O motivo é que a caverna supostamente ficava perto da base aérea de Nellis, que tem uma longa história de histórias de conspiração, variando desde a existência de uma extensa rede de túneis abaixo dela, abrigando projetos secretos e segredos militares. Alguns acreditam que há uma base subterrânea protegendo alienígenas usados para experimentos, enquanto outros dizem que a caverna poderia ser um portal para outra dimensão. Outro pensamento nessa linha é que a caverna produzia alguns ecos e frequências estranhas, que podem ter um efeito profundo no corpo humano. A frequência de 110 Ghz encontrada em certas profundidades acredita-se que influencie os sentidos humanos, mesmo inconscientemente. Isso faz você se questionar se Kenny sentiu o mesmo ao descobrir a caverna pela primeira vez, e se essa atração o trouxe de volta com um desfecho trágico. Seja lá o que aconteceu com Kenny, sua partida deixou sua família e amigos devastados. Portanto, se alguém puder esclarecer algo sobre o seu desaparecimento ou a misteriosa M-Cave, agradeceríamos quaisquer sugestões e apoio. Esses são 5 mistérios assustadores não resolvidos. Obrigado por assistir, te vejo no próximo.